Começa agora Mais EVCast, seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Salve, salve galera! Está no ar a edição número 12 do Mais EVCast, o seu podcast de apostas e futebol brasileiro. Galera, uma dúzia de edições, hein? Muito obrigado pela sua audiência desde o início do projeto. Você que está conosco já há algum tempo, muito obrigado a você que está chegando agora aqui no Mais EVCast. E para marcar esta nossa 12ª edição, um programa especial da Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, já foram 5 rodadas, parece que começou outro dia mesmo, né? Mas já foram 5 rodadas da segunda divisão do futebol nacional e por isso nós vamos fazer um grande balanço de tudo que rolou na Série B do Brasileirão até agora. Eu sou o Rodrigo Gasparini e evidentemente que comigo para fazer este balanço e para falar tudo sobre a Série B, tanto do ponto de vista do futebol em si, quanto das apostas esportivas, está o meu companheiro de Mais EVCast, Eric Feitosa. A gente piscou e já teve 5 rodadas, Eric. Tudo bem contigo? E aí, Rodrigo? E aí, ouvintes? Um grande abraço para todos. Passou rápido demais, muito rápido. Quando a gente viu, já estamos aqui entrando na 6ª rodada, né, nesse final de semana. E aconteceu muita coisa, viu? Então, 5 rodadas, tem jogo pra caramba pra gente avaliar a postura dos times, dos treinadores, dos jogadores, e já é conteúdo suficiente pra gente fazer ajustes nas nossas análises, nos nossos Power Ranks, que é o grande barato desse programa de hoje. Então, vamos que vamos. Vamos que vamos, e olha só, se tem algo que o Eric entende demais neste universo das apostas esportivas, Eric entende de muita coisa, né? Mas tem um carinho especial, uma predileção especial pela Série B do Campeonato Brasileiro. Eric Feitosa é simplesmente o dono do Blog A Bet, com o melhor ROI, o melhor desempenho na Série B do Campeonato Brasileiro. E isso é público, hein? Você pode ir lá no Blog A Bet, dar uma pesquisada pelo Eric e você vai encontrar o seguinte: 200 piques registradas. E atenção, o ROI, retorno sobre o investimento, de 13% nas 200 piques registradas pelo Eric lá no Blog A Bet. Então, se eu fosse você, prestava muita atenção neste nosso podcast, porque a gente está falando com o senhor Série B nas apostas esportivas do Brasil. Que campeonato é esse? E para explicar, Eric, a dinâmica deste nosso podcast, é claro que são 20 times e ficaria inviável da gente fazer uma grande análise sobre cada uma das equipes. Senão precisaríamos de um podcast de muitas horas, né? A gente vai dividir o seguinte: terminando a 5ª rodada, ou seja, no momento da nossa gravação, nós gravamos o podcast na sexta-feira, antes da rodada de número 6 começar. Nós pegamos a classificação, tem time que jogou 4 vezes só, tem time que jogou 3 vezes por conta da história da Covid, teve alguns jogos adiados, enfim. Nós pegamos a classificação ao final da 5ª rodada e dividimos em alguns blocos. E eu vou citando esses blocos e você vai analisando as equipes, o desempenho, o que te chamou a atenção de alguma maneira nestas 5 rodadas iniciais. Então, para a gente começar, o primeiro bloco é o G4 da Série B, que neste momento da nossa gravação tem Paraná na liderança, seguido por Cuiabá, Chapecoense e Operário, Eric. Rodrigo, deixa eu só explicar um ponto fundamental. Veja, o que é que a gente tinha antes da Série B começar para avaliar os times? Campeonatos estaduais para alguns, amistosos para outros e para outros nem isso. A gente tinha o futebol que eles apresentaram antes da paralisação. Então, antes da primeira rodada da Série B, o que a gente tinha de futebol concreto para analisar era isso. Todo ano existe essa dificuldade.
em qualquer série do Brasil, que é o quê? Os campeonatos estaduais, eles têm níveis diferentes. Então, é complexo você trazer o que um time apresentou num determinado campeonato estadual e o que isso vai significar de força para um campeonato nacional. Isso sempre foi um desafio de quem trabalha com ligas brasileiras. E esse ano ficou pior ainda, porque teve a paralisação, teve campeonato que não voltou, teve campeonato que voltou e foi muito curtinho, teve campeonato que voltou em condições diferentes. Então, tudo isso é o que a gente tinha para fazer a nossa projeção inicial. Agora, o que é que a gente tem? A gente tem muito jogo já no nível nacional para avaliar a postura dos times. Por isso que é importante você fazer os balanços para poder ir atualizando as suas impressões. Então, hoje, o que a gente vai fazer nesse programa especial é isso. Eu vou compartilhar com vocês um pouco dessa atualização de balanço do que eu projetei, do que eu consegui projetar a partir dos estaduais, a partir do pré-paralisação e o que eu vejo hoje já com 5, 4 jogos que esses times realizaram na Série B. Deu para entender, Rodrigo? Perfeitamente. Até porque você disse no podcast anterior, né, na nossa edição número 11 aqui do Mais EVCast, algo muito importante. As apostas, as análises, elas são vivas, né? As coisas estão acontecendo. O apostador não pode simplesmente fazer uma análise e dormir em berço esplêndido em cima dela, né? Digamos assim. A análise feita lá antes do campeonato começar, ela tem que ser atualizada, renovada, e é isso que nós faremos aqui no episódio número 12, especial Série B. Maravilha. Então, posso começar? Vamos lá, então, para refrescar a memória, Eric. Do primeiro ao quarto, após a quinta rodada, Paraná, Cuiabá, Chapecoense e Operário. Vamos lá, vamos começar pelo líder. O Paraná é um time que me surpreendeu muito e surpreendeu todo mundo. Eu acho que até o próprio torcedor do Paraná está surpreso, mas o que me impressiona é a consistência desse time. É um time muito equilibrado defensivamente e ofensivamente e subiu demais no meu conceito, tá? Eu pensava num Paraná mais frágil. O meu grande problema com o Paraná, na minha análise, era um elenco fraco que ele tinha. E, de fato, melhorou um pouco, trouxe algumas contratações. Tá? É um time um pouco mais cascudo do que se projetava lá antes da Série B, né? Com o elenco que estava no estadual. Mas é um time que está evoluindo demais taticamente com o técnico Alan Al. Então, subiu muito no meu conceito. De verdade, um dos times que mais cresceram. Não porque é líder, mas pelo que demonstrou dentro de campo. Time muito, muito consistente ofensivamente e defensivamente, muito equilibrado. Chape e Cuiabá, vou analisar os dois de um bloco só. Que pena que a gente vai tá gravando o podcast antes desse jogo acontecer. Hoje, né, a gente tá gravando esse podcast na sexta e hoje vai acontecer Cuiabá e Chape, vai ser um baita jogo. Os dois times ainda não sofreram gols nessa competição, porque de fato o grande poder da Chape e do Cuiabá estão nos seus sistemas defensivos. O Cuiabá é um time especial, Rodrigo, por causa dessa análise que eu estava falando. O que é que eu tinha de Cuiabá de mais vivo antes do campeonato começar? Um amistoso contra o Goiás. Que grande conclusão eu posso tirar do Cuiabá de um amistoso contra o Goiás? Eles venceram por 2-0. Mas não dá para tirar grandes conclusões. Os últimos jogos tinham sido antes da paralisação, no Campeonato Mato-Grossense, que tem um nível muito, mas muito inferior do que os outros. Então o Cuiabá era um grande mistério para qualquer apostador. E nesses 4 jogos, já com um nível nacional, com adversários bem difíceis, tá? Comparado com o que ele enfrenta no Campeonato Mato-Grossense, a gente já viu um Cuiabá muito sólido, com ideias muito bem construídas, tá? E me agrada muito. A Chape também me agrada muito, é um time que eu vejo em plena evolução, é um time muito seguro defensivamente e que está em evolução ofensiva, e acredito que são times que tendem a brigar lá em cima. Eu vejo a Chape mais forte do que o Cuiabá ainda um pouco, mas são times que tendem a continuar brigando na parte de cima da tabela. E o Operário é um time que também me surpreendeu, porque eu não gostei da apresentação do Operário no campeonato estadual, achei bem fraca mesmo,
E o time tem se mostrado também bastante equilibrado, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Defensivamente ainda vejo alguns problemas ali no Operário, mas tem se reforçado, trouxe 2 bons zagueiros do Campeonato Paulista. Veja, você muda duas peças importantíssimas ali, os 2 zagueiros. Você tem condições de mudar tudo, né? Você muda o volante, muda o zagueiro, então você vai mudando as peças e o time você vai ter que ir reavaliando. Então o Operário se reforçou muito bem. Eu gostei dos reforços que o Operário está trazendo e eu vejo um time que me surpreendeu bastante e subiu no meu conceito nessas 5 rodadas, Rodrigo. Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Este Eric Feitosa fazendo um balanço das 5 rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro da Série B. Nós já falamos dos times que neste momento estão no G4. Vamos para o nosso segundo bloco, então, Eric. Das equipes que estão entre o 5º e o 10º lugar na competição, pela ordem: Ponte Preta, CRB, América Mineiro, evidentemente, Juventude, Vitória do Presidente Brigão e Botafogo de Ribeirão Preto. Ô, Paulo Carneiro maluco, meu Deus do céu. Vamos lá. Aqui a gente tem um bloco muito interessante, né, Rodrigo? Ponte Preta. A Ponte, pra mim, é um dos melhores times dessa Série B. Quando eu penso em desempenho. É um time muito, muito forte ofensivamente. Tem um elenco muito forte também. E tá em franca evolução. Qual é o problema da Ponte? A defesa. Leva gol, que é uma beleza. Já tomou 7. E não tomou 7 gols porque foi uma infelicidade. Tomou 7 gols porque a defesa é frágil. Então, se o João Brigatti consertar essa defesa, o time que já é forte na minha avaliação fica ainda mais forte, mais competitivo. Então, olho nessa Ponte, porque ela tem coisas boas a nos mostrar aí. Na minha análise pré-Série B e na Série B, a Ponte se mantém. Agora, o que é que eu tenho na Ponte pré-Série B? Um campeonato muito forte, que é o Campeonato Paulista. Então, se você não tem um time que desempenha bem no Campeonato Paulista, a tendência é que ele venha para um campeonato nacional e consiga manter o nível, não é isso? Então, por isso que a Ponte se mantém, mesmo jogando tão bem na Série B, eu mantenho a Ponte ali no mesmo nível do que eu vi nessa reta final do Campeonato Paulista desse time. O CRB também é um time muito bem treinado. Gosto muito desse time, treinado pelo Marcelo Cabo. Desclassificou o Cruzeiro agora na Copa do Brasil. E é um time que é muito interessante mesmo. É equilibrado defensivamente e ofensivamente. Sabe jogar com a bola no pé, sabe jogar no contra-ataque, tem uma defesa interessante. Então, é um time que a gente tem que abrir o olho, porque pode beliscar alguma coisa aí nessa Série B. O América Mineiro é um caso interessante. Os mercados, Rodrigo e ouvintes, está colocando o América como um super favorito dessa Série B. Então, todo jogo que o América pega, você vê linhas bastante esticadas para o América. E não é só isso, os adversários estão enxergando o América dominante, porque o América só tem enfrentado ferrolhas para furar. Tá? Os times estão jogando bem defensivos diante do América e o time sentiu um pouco isso e criou, não se afobou tanto, mas tentou criar várias oportunidades, mas perdeu muitos gols. E eu tenho visto que o América sentiu um pouco, está sentindo um pouco esse início de Série B e essa necessidade de ser protagonista, essa necessidade de ser um grande favorito. Então tá pesando e por isso talvez aqui venha um pouco de exagero meu. Antes do campeonato começar, eu coloquei um sarrafo muito alto pro América, pensava que ele ia ser extremamente dominante, mas como eu já vi que ele sentiu e não foi assim, não foram jogos fáceis, não foram vitórias fáceis as que eles conseguiram até aqui,
Então eu já baixei um pouco o sarrafo, baixei minha bola junto com a bola do América e eu equilibrei mais esse time junto com outros ali na minha análise dessa Série B. O Juventude é um time que me surpreende até aqui, principalmente pela parte ofensiva. Gostei muito do que eu vi, das construções ofensivas do Juventude. Defensivamente eu acho um time bem frágil e pode sofrer muito com essa fragilidade defensiva. Então é um time que subiu no meu conceito e, bom, tem se reforçado, tem trazido bons jogadores, ainda continua se reforçando e a gente precisa ver se esse Juventude evolui defensivamente, porque se evoluir, pode ficar assim na parte de cima da tabela. O Vitória, que foi eliminado pelo Ceará na Copa do Brasil no meio da semana, é um time que me agrada também. Eu diminuí um pouquinho do que eu pensava do Vitória. Não sei, talvez eu tenha exagerado um pouco mesmo, mas o que eu vi agora é um time equilibrado que tá para jogo, tá para competir. Mas também não é, oh meu Deus, essas coisas todas, tá? Um time equilibrado, ainda não perdeu, mas também empatou 4 partidas e tem que jogar mais pra gente avaliar um pouco melhor, mas tá ali no meio, tá disputando. A Série B é isso, você vai ficando vivo e quando a coisa engrena, se seu time estiver bem posicionado, você pode dar uma esticada aí na classificação. Por enquanto, o Vitória está bem competitivo. E para terminar, mais um time bem competitivo, apesar das 3 derrotas. O Botafogo é um time muito competitivo para essa Série B. Eu até evoluí ele um pouquinho aqui no meu Power Rank. Botei uns pontinhos a mais, principalmente pela força defensiva do Botafogo, gostei, tá? Mesmo tomando esses gols que geraram derrotas, eu achei um sistema defensivo bem postado aí do Botafogo e tem boas peças lá na frente, né? Teve algumas infelicidades com Covid, com contusões, mas principalmente a Covid tirou seus principais jogadores de algumas rodadas, como o Matheus Anjos, Ronald, então isso pesou um pouco. Mas eu vejo coisas boas também desse Botafogo. Então esse é um bloco interessante de times e destaco aí que eu penso que tenha totais condições de brigar pelo acesso: Ponte, CRB e América. E aí a gente traduz isso também para o universo das apostas, né, Eric? Por exemplo, a questão do América. O favoritismo ele existe, mas ele talvez não seja tão grande como as casas estão colocando. É um ponto a se ficar de olho. Estou pegando o exemplo do América aqui, mas se a gente filtrar a sua análise, vamos encontrar exemplos em praticamente todas as equipes, em como traduzir a análise do que acontece dentro de campo para o nosso trabalho nas apostas especificamente. Justamente, eu posso até passar para você aqui, ó. América e Cuiabá, favorito, América. Não cumpriu o favoritismo, perdeu o Cuiabá de 1-0. América e Operário, tô falando do mercado, né? Favorito, América, não cumpriu o favoritismo, o Operário empatou no último minuto 1-1. Próximo jogo, Juventude e América. Aqui o Juventude jogando em casa, favoritismo do América, não cumpriu o favoritismo, 0-0. Ou seja, nesses 3 jogos que eu citei, quem apostou no América perdeu dinheiro. Mesmo que ele tenha sido melhor do que o adversário nos jogos. Não, contra o Cuiabá não foi não, mas contra o Operário e contra o Juventude, o América foi melhor do que o adversário. E contra o Oeste, a linha estava no -1. Baita favoritismo do América. O jogo foi 2-1, o América venceu, ganhou um gol nos 35 minutos, um gol de falta, foi bem dominante, mas veja, não bateu a linha de handicap, ou seja, quem apostou no América saiu no 0-0. Então é isso. Talvez o mercado se ajuste melhor agora para o tamanho do favoritismo do América. Está entendendo que o América está tendo dificuldade. Então vamos ver as próximas rodadas como é que vai ser. E aqui no Mais EVCast a gente vai fazendo esse meio campo para você. Um pouco da análise do jogo propriamente dito, um pouco do ponto de vista das apostas. Afinal de contas, o Eric Feitosa é um dos maiores especialistas no assunto
em todo o país. Vou repetir para você a informação que eu dei lá no começo, em Blog a Bet do Eric Feitosa, especificamente na Série B. 200 piques registradas, ROI de 13%. É muita coisa. Aposta esportiva com conteúdo profissional. Acesse erictipster.com.br. Mais um bloco de equipes. Agora a gente vai do 11º colocado, que é o Cruzeiro, até o 16º, que está ali na beira da zona de rebaixamento, que é o Guarani. Cruzeiro que, inclusive, tem pontuação para estar lá em cima, não tá porque pagou 6 pontos de punição, né? Começou o campeonato com -6. Mas vamos lá, Eric. Cruzeiro, Figueirense, Náutico, Avaí, CSA e Guarani de Campinas. Vamos lá. Bloco só de time grande. Time que já passou muito tempo na Série A. Time gigante como o Cruzeiro, campeão da Libertadores. 2 campeões aqui, né? Cruzeiro, campeão, multicampeão brasileiro, e o Guarani, o único time do interior a conquistar um título nacional. Justamente, que bloco, né? Que bloco. Série B é muito interessante. Vamos lá. Cruzeiro, eu gosto muito. Eu tenho uns amigos que são cruzeirenses que estão putos com o desempenho do Cruzeiro. Eu fico imaginando, Rodrigo e ouvintes, não sei se algum ouvinte cruzeirense vai escutar o podcast, mas eu fico imaginando que é um sentimento mais pesado de torcedor, sabe? Um sentimento mais de... Pô, o Cruzeiro é Série A a vida toda, sabe? Então você fica esperando algo muito maior de um time como o Cruzeiro. Porém, eu vejo um time extremamente competitivo para a Série B. Não tem 10 pontos à toa, né? 4 na realidade, na tabela correta, mais 10, né, conquistados dentro de campo. Não tem, é porque é um time competitivo. A Série B não é tão fácil assim, não vai ser com o pé nas costas que o Cruzeiro vai se classificar, mas também o Cruzeiro, ele tem, na luta que uma Série B exige, tem mostrado muita competitividade. Até no jogo que perdeu para a Chape, um empate não seria injusto. O gol da Chape foi um chute que desviou e entrou, poderia não ter saído e o Cruzeiro ter vencido. Então o Cruzeiro jogou bem, eu gostei do desempenho do Cruzeiro. Assim, não foi maravilhoso, mas também não foi terrível. O detalhe aí, viu, Eric, com certeza, e aí eu vou falar com um pouquinho de propriedade. O torcedor de um time grande, quando esse time é rebaixado, ele, de maneira geral, ele acha que o time grande tem que atropelar na Série B. Tem que ser campeão com 10 rodadas de antecedência, sabe? Esse tipo de coisa. Tem que jogar ali por mera obrigação e atropelar todo mundo. E claro que não é bem assim que as coisas funcionam. Não, é jogo a jogo. É jogo a jogo que você ganha a Série B. E o Cruzeiro tá indo jogo a jogo, eu acho. Né? Pegou uma série ruim, uma semana ruim, e enfim, mas isso não tira a minha análise do Cruzeiro. Quanto Confiança, por exemplo, podia ter vencido, perdeu o pênalti, abriu o placar, teve chances de fazer 2-3-0 no primeiro tempo, mas futebol, já dizia Muricy, a bola pune, né? Confiança foi lá, gramado muito ruim, Confiança foi lá e meteu, empatou, foi 1-1. Então, depois, no segundo tempo, o Cruzeiro já não teve mais força para fazer o segundo, tinha alguns desfalques importantes, mas é um time que eu gosto muito do treinador do Cruzeiro. Foi um baita investimento ter ido pegar o Anderson lá do Ceará, porque é um treinador muito capacitado. Eu vejo o Cruzeiro como um dos times mais fortes ofensivamente e defensivamente dessa Série B, e eu acho que tende a crescer ainda mais, porque vai começar a encaixar jogadores mais experientes, mais cascudos, junto com a meninada que joga muito. E eu vejo coisas muito positivas desse Cruzeiro e continua sendo o meu favorito para ser campeão dessa Série B mesmo. Olha que arriscado eu tô fazendo, né? Mas vou manter para aliviar o coração dos meus amigos cruzeirenses. Para mim, o Cruzeiro é favorito para ser campeão da Série B, mesmo com os menos 6 pontos. Figueira. O Figueirense demitiu o técnico, né, depois da derrota para o Fluminense na Copa do Brasil. É um time que eu vejo evolução no Figueira, leve, mas vejo. Do período do campeonato catarinense e esses jogos da Série B, eu vejo evolução.
E trocou de técnico, né? O Márcio caiu e chegou um treinador que eu acho que é bem promissor, que é o Elano, treinou a Inter de Limeira no Paulistão, fez um desempenho maravilhoso na Inter de Limeira diante do material humano que tinha. E eu vejo que o Elano tem boas ideias para construir times competitivos. Não sei como é que vai ser o tempo, se ele vai conseguir desenvolver isso rápido, se vai demorar, se ele vai conseguir pegar esse bonde que o Figueira vinha de evolução. O problema do Figueirense é que tem um elenco muito, mas é muito fragilizado, de verdade. Precisa de reforços urgentemente. Então acho que o Elano deve ter assinado já sabendo disso e deve ter cobrado a diretoria tais reforços, né? Então é um time que a gente precisa olhar, evoluiu do campeonato catarinense para cá, mas também não é essas Coca-Colas todas não. Vamos ver se evolui ainda mais com o Elano. O Náutico trocou de treinador, tá? Quem tá no comando é o Gilson Kleina, é um cara experiente, acostumado com Série B. Para mim o Náutico se mantém ali, é um time muito irregular, boas apresentações e apresentações ruins. Então, para mim manteve a expectativa do que eu tinha antes do início da Série B. E se eu fosse apostar em crescida ou descendente, eu acho que o time do Náutico cresce aí nesse campeonato, tá? Tende a crescer. Tinha muitos, mas muitos mesmo jogadores no departamento médico, alguns estão voltando, então você sabe, Rodrigo e ouvintes, que a Série B é um campeonato que o nível técnico é baixo, então se você tem um DM lotado de jogadores, a tendência é que seu nível técnico baixe muito e fique complicado, né? Então são poucos jogadores que desempenham acima da média, né? Então tem que se preocupar com isso, e o Náutico sofreu bastante. Então tem 4 empates e uma derrota até aqui, e eu vejo que esse Náutico pode evoluir com o Gilson Kleina. Avaí é uma grande decepção, já vinha mal no estadual, não desempenhou bem, e só para mim vai ladeira abaixo, tá? Para mim vai ladeira abaixo aqui na Série B. Assisti os jogos do Avaí, não gostei, achei que jogou muito mal, os medalhões estão muito mal, o Avaí tem muito medalhão. Achei o Geninho meio pra baixo, sabe? Meio triste, meio pra baixo, não sei, o clima não tá bom. E a posição do Avaí na tabela é só reflexo disso. É reflexo do que eu vi dentro de campo. Já começou com uma perspectiva baixa aqui no meu Power Rank do Avaí, eu já baixei mais um pouco. Não vejo coisas boas no Avaí. CSA é um caso à parte. Veja, fez só 3 jogos, os 3 jogos profundamente impactados pelos desfalques da Covid-19. Como é que a gente avalia o CSA? Aqui a gente vai ter que botar um asterisco enorme, não tem o que fazer, tem que esperar mais jogos do CSA. Mas eu vejo coisas boas nesse CSA, desde do que eu trouxe do Campeonato Estadual, da Copa do Nordeste. Eu vejo um CSA que tem evoluído, mas a gente precisa ver se essa evolução vai ser competitiva dentro da Série B. Eu imagino que será, porque o elenco do CSA é muito forte, mas a gente não conseguiu ver o potencial desse elenco nesses 3 jogos, porque foi despedaçado o time. O time foi despedaçado. Mesmo na vitória contra o Guarani, tá? O time já tinha vários desfalques por Covid. Então tem que esperar um pouco para a gente fazer uma avaliação mais clara do CSA. E para fechar, o Guarani, que já vinha numa queda no Paulistão, porque, veja, você desempenha bem, tá? Você até joga bem, mas você toma gol pra caramba, tudo que você faz, que você constrói, vai pelo ralo, né? Então, se você não tem um equilíbrio defensivo para sustentar suas ideias ofensivas, o seu trabalho vai pro ralo. Então, o Guarani até vinha fazendo bons jogos, vem fazendo jogos interessantes, mas sofre muito gol, Rodrigo, é muito frágil essa defesa. E como é que você sustenta isso? Fica insustentável. Então, o treinador até tem feito mudanças, eu gosto dele. Tem feito mudanças, trocou o goleiro, mudou a defesa, tirou o Bruno Silva, que era tipo zagueiro titular absoluto, tipo o Diniz, que tirou todo mundo.
O Carpini foi lá, trocou a zaga, tá tentando. Eu torço muito para que o Guarani se encontre nessa Série B e volte a crescer. Mas hoje, nesse momento, é um time muito frágil, é um dos times mais frágeis que eu avalio nessa Série B. Principalmente defensivamente. Ofensivamente, cria e não faz gol. Então, você vai ficar criando uma hora... A tendência de times que criam muito é que a bola começa a entrar, né? Então, as chances que você vai criando, uma hora essa bola entra. O problema é que eu vejo muita deficiência técnica no setor ofensivo do Guarani. Então, essa bola pode não estar entrando, não é por capricho do destino, é por deficiência técnica mesmo, e esse equilíbrio não chega. Então é mais um time que eu vejo muito frágil, elenco muito frágil, e preciso urgentemente de reforços. Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Este é o Mais EVCast, a edição número 12 do seu podcast de apostas e futebol brasileiro. Hoje uma edição especial com o Eric Feitosa fazendo um balanço sobre a Série B do futebol nacional. E você está convidado, como sempre, hein, a conhecer e a seguir o Telegram do Eric Feitosa, o canal gratuito, onde o Eric passa muito conteúdo, muita informação relevante, você fica bem informado do universo do futebol e do universo das apostas esportivas. O link para você acessar o canal free do Telegram do Eric Feitosa está aqui na descrição deste Mais EVCast. Último bloco, Eric. Agora a gente vai falar das equipes que estão lá embaixo, estão na zona de rebaixamento. Se você torce para um desses times e esse time já saiu da zona de rebaixamento, não fica bravo comigo não. Estou dizendo porque está na zona de rebaixamento neste momento da nossa gravação, após a quinta rodada, antes de começar a sexta. Mas neste momento, Eric, a radiografia coloca do 17º ao 20º, pela ordem, Brasil de Pelotas, Confiança, Oeste e Sampaio Correia, com uma menção especial aí para o Sampaio Correia, hein? Até agora 3 jogos e 3 derrotas. Vamos lá. Brasil de Pelotas é um time duro de ver jogar, mas é um negócio terrível. O Emerson Maria, que é o treinador do Brasil, inclusive perdeu para o Brusque na Copa do Brasil, um time de Série C, perdeu os 2 jogos. Essa semana foi eliminado. O Brasil é um time que só pensa em se defender. Eu não sei como tem 2 gols ainda. Não sei realmente. É um time que só pensa em se defender e chega até a beirar um pouco, assim, não tenho nem palavras assim para descrever, porque a proposta ofensiva ou de contra-ofensiva do Brasil, né, não tem nada. Não tem nenhum problema você ter uma postura defensiva e jogar na bola parada ou em contra-ataques. O problema é que o Brasil nem isso tem, né? É muito frágil, não demonstrou quase nada assim, de positivo na parte ofensiva. E defensivamente é um time que, apesar de levar poucos gols, é óbvio que a tendência, se você tem um time que só se defende, faz uma linha de 5, depois uma linha de 4, que só joga com um atacante, ou bota uma linha de 5, uma de 3 e 2 à frente. Então depende do momento do jogo. Você tende a tomar poucos gols. Porém, você é massacrado o jogo todo, né? Você oferece muitas chances ao adversário, muito a bola ao adversário, e a chance de você perder é sempre maior. Então, eu vejo esse time do Brasil de uma forma muito preocupante mesmo. E veja que curioso, quando perdeu e teve que sair um pouco pro jogo, até jogou bem. Até eu vi, você olha assim, por exemplo, contra o CRB na rodada passada. O CRB martelou, fez 1-0. Aí o Brasil teve que sair. Quando o Brasil saiu, eu disse, olha que jogo equilibrado. Eu não entendo, eu sinceramente não entendo, mas... Enfim, se o time do Brasil tivesse um contra-ataque ajustado, eu até ficava, esse time
tá? Vai dar trabalho, porque ó, ele sofre poucos gols, apesar de sofrer pressão do adversário, mas vai lá e machuca o outro time de vez em quando com contra-ataque. Mas nem isso, achei muito pobre mesmo. Se continuar assim, eu não vejo outro caminho que não seja o rebaixamento. O Confiança é um time que mais caiu, Rodrigo, na minha concepção. O time que mais caiu. O que foi que eu trouxe? Eu trouxe para a análise do Confiança antes do campeonato começar. Eu só trouxe as minhas análises do Confiança na Copa do Brasil. Eu nem trouxe o campeonato estadual, que é um campeonato mais frágil a nível nacional, e eu não queria contaminar a minha análise com um campeonato mais frágil. E eu trouxe as atuações do Confiança na Copa do Nordeste, e eu pensava que o Confiança ia ser muito mais competitivo do que está sendo. E nesses 4 jogos que fez até agora, me surpreendeu negativamente. Principalmente a parte ofensiva do time, muito frágil mesmo, tá? Tem uma ideia de jogo longo, de lançamento, ser bem vertical, mas falta jogador, falta qualidade, falta atacante. Tá? Os atacantes do Confiança não são tão bons, inclusive se machucaram recentemente, não estão 100%. Até trouxe um reforço bom, que é o Bruno Paraíba. Vamos ver se ele resolve esse problema lá na frente. Qual era o grande trunfo do Confiança na Copa do Nordeste? Era a sua defesa. Na Série B, continuou sendo a grande aposta, né? Uma defesa forte, saída em contra-ataques, bolas longas. O problema é que chutou é gol no Confiança. O goleiro tá mal e a zaga tem permitido algumas chances para os adversários que o goleiro tá aceitando. Então você tá sempre ali levando gols nas partidas que poderia não levar, sabe, Rodrigo? Então eu não vou colocar tudo na conta do goleiro, mas o goleiro tem um papel fundamental aí nesse mau desempenho defensivo do Confiança. E tem que ajustar. A eficiência defensiva numa Série B desse jeito que tá, é rebaixamento. Tem que tomar cuidado. E a eficiência ofensiva também. Então tem que melhorar tudo, Confiança. Melhorar tudo. O Oeste a gente já conhece o esquema do Oeste, né? Se segura e estica no contra-ataque. Faz lembrar o Brasil, mas o Oeste desempenha melhor que o Brasil, essa é a ideia de jogo. Desempenha muito melhor, inclusive. Então, é um time muito fragilizado. Trouxe algumas contratações agora, vamos ter que ver se encaixa. Porém, eu vejo que o Oeste está evoluindo. Veja, mesmo que seja frágil, isso não quer dizer que ele não esteja evoluindo, né? É frágil, mas está evoluindo. Porque o início do ano do Oeste foi terrível. Terrível. Assim, foi um negócio bizarro, por isso que ele foi rebaixado. E hoje o Oeste é muito melhor do que foi nos primeiros meses do ano. Mesmo continuando frágil, ele é muito melhor. Então tem uma tendência de evolução. Eu não sei se vai ser suficiente para brigar, para não ficar na zona do rebaixamento. Me parece que é. Vamos ver. O Sampaio, você fez uma menção especial, Sampaio. Veja que curioso minha análise sobre o Sampaio, Rodrigo. Para mim é um time interessante. Para mim o Sampaio é um time interessante e a depender do destino, poderá ser um time que tenha condições para não ser rebaixado. Qual é o grande problema do Sampaio Corrêa? Foi que eles decidiram trocar o pneu com o carro andando. Não tem essa expressão popular? E essa decisão, no longo prazo, ou na maioria das vezes, é uma decisão que tende a dar errado, ou atrasar demais o seu planejamento. E o Sampaio decidiu fazer isso quando montou um time na beira do início da Série B. Então, se você monta um time na beira do início do campeonato, um nível de campeonato que é a Série B, um campeonato extremamente competitivo, você está em plena desvantagem diante dos seus adversários. Então o Sampaio começou em desvantagem, porque é um time que precisa ganhar uma cara ainda. E é isso que está acontecendo. E eu vejo esse time começando a ganhar uma cara, mesmo com as 3 derrotas. As 3 derrotas que foram só de 1-0 nos 3 jogos, e o Sampaio mostrou coisas interessantes nesses 3 jogos. Porém,
repito, o nível de competitividade de uma Série B não permite você não estar no seu 100%. Tá? Se você não tiver top, você vai jogar e perder. Ou jogar e empatar. Empatar. Então, o Sampaio está sofrendo isso. Agora levou o baque da Covid, né? Contaminação generalizada no elenco. Vamos ver como eles voltam. Mas vejo coisas interessantes nesse time, inclusive no elenco. Quando você passa nome por nome, você vê ali bons jogadores e pode dar caldo. Esse time que, na maioria das análises, né, inclusive na minha, era um time que eu cotava assim, ó, ixi, o Sampaio vai ser rebaixado, assim, tipo, aquele que tá lá embaixo mesmo e não tem jeito, aquele que é nitidamente o mais fraco, sabe? Tipo, muito, muito frágil, vai ser rebaixado com 5, 7 rodadas de antecedência. Eu já começo a refletir sobre isso e já vejo um time que pode lutar bem contra o rebaixamento. Mais EVCast, seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Para você ver como as análises são vivas e são importantes, né? Este balanço, esta reflexão a cada determinado período de tempo, porque, olha só, o último colocado, o time que não tem nenhum pontinho sequer ainda na Série B, tem qualidades, e o Eric Feitosa colocou agora também as qualidades do Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa e mais 19, ou seja, os 20 times da Série B passaram aqui pelo Mais EVCast número 12, neste nosso balanço das 5 rodadas iniciais da competição. Competição marcada por muitos jogos adiados, é verdade, a questão da Covid atingindo diversos times, mas é o que nós temos para hoje, é a Série B do futebol brasileiro, do jeito que ela se encontra e do jeito que ela se apresenta. Balanço feito, Eric, é hora de trabalharmos, é hora de assistirmos a rodada número 6 da Série B e mais do que tudo, né? É hora também de começarmos a preparar o Mais EVCast número 13, que terá um balanço da Série A. E eu sei que você já está se organizando também para analisar os 20 times da primeira divisão, não é isso, Eric? Já esse balanço que a gente fez hoje já está prontinho da Série A, mas a gente vai ganhar mais alguns jogos para ver se precisa fazer algum ajuste maior, um balanço para cá, um balanço para lá. Se gostaram desse Mais EVCast com balanço da Série B, com certeza vão gostar do nosso Mais EVCast com balanço da Série A. Então vamos que vamos trabalhar. Vamos sim, com muita responsabilidade, com muita tranquilidade, com muita gestão de banca, e tudo isso você tem também nos conteúdos, toda esta informação você tem nos conteúdos disponibilizados das mais diversas plataformas pelo Eric Feitosa. E aí, gostou do Mais EVCast? Fica então o nosso pedido sempre especial e tradicional, por que não, né? Curte, compartilhe, conte aos amigos, vamos espalhar a mensagem das análises esportivas, das apostas feitas com muita responsabilidade. Eric, bom trabalho para você, eu sei que tem muita coisa rolando também no final de semana e a gente se encontra de novo na semana que vem com mais um Mais EVCast e promessa feita desde já será um balanço da Série A também na sua reta inicial. Valeu, Eric. Valeu, Rodrigo, obrigado, um grande abraço. Um abraço para todos os nossos ouvintes, saúde a todos e que a gente tenha uma ótima semana. Este é Eric Feitosa analisando para você as 5 primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Mais EVCast. Muito obrigado a você que nos acompanhou pela primeira vez, muito obrigado a você que está conosco já há algum tempo aqui no Mais EVCast, seja no seu agregador preferido, seja no YouTube, você está convidado a também fazer conosco este podcast. Mande para cá, fale com o Eric Feitosa, use as redes sociais, mande sua dúvida, sua sugestão, sua avaliação sobre o Mais EVCast. Nós queremos te ouvir e nós queremos também te encontrar de novo na semana que vem com mais uma edição do seu podcast de apostas e futebol brasileiro. Então, encontro marcado na semana que vem. Um grande abraço. Até lá.
Você acabou de ouvir Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Até a próxima edição.